Seria realmente esse, meu irmão, o propósito da reforma que foi feito com tanto esforço há 500 anos atrás? Que um dia as igrejas se reunissem e convidasse um cantor para dar 15 mil reais para ele, um pregador para dar 1.000, 2.000 reais para ele, e colocasse ali as banquinhas de CD, e livros e revistas falando sobre a reforma, enfim, e vender para os irmãos? Seria esse o propósito da reforma? Transformar-se numa fonte de lucros? É exatamente o que nós temos visto, meus irmãos, quando se fala de reforma, igrejas que abrem a boca, reforma para aqui, reforma para acolá, reforma para aqui, reforma para acolá, meu irmão, e não vivem, não aplicam os princípios da reforma. E nós vemos isso, meu irmão, não apenas em igrejas pentecostais, neopentecostais, que não vivem nada da reforma. E nós vemos isso também nas próprias igrejas, em próprias igrejas reformadas, que pregam muito a reforma, mas que transformam o título Reforma há 500 anos numa mercadoria para se vender, para se ter bastante lucros e para enriquecer alguém que está escrevendo alguma coisa ali sobre a reforma. Observe que Lutero não vendeu seus escritos. Não vendeu. Lutero, aliás, ele não recebeu lucros dos seus escritos. Como Lutero não tinha condição de imprimir os seus escritos para distribuir gratuitamente, foi o que Lutero fez. Aquele material tinha que chegar na mão do povo. Então Lutero entregou na mão de algumas gráficas que transcreveram seus escritos e fizeram os livros, as revistas, e as gráficas venderam. Mas Lutero não quis um único centavo do lucro daquela venda, porque Lutero sabia que isso não era lícito, que isso não era bíblico. Isso ia contra só a Escritura, só a Escritura. Lutero sabia disso, Mateus 8 e 10, Atos capítulo 8, 2 Pedro capítulo 3, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Mas hoje, amados, o que nós temos visto são verdadeiros aproveitadores. Protestante, sou, meu irmão, sou protestante, não me envergonho de dizer. Tem se utilizado o tema reforma protestante 500 anos, meu irmão, para se ganhar dinheiro. Virou uma marca, sabe? Eu quero comprar uma camisa, não, aquela marca lá é melhor. Eu quero comprar um sapato, não, aquela marca lá, peraí, pela marca aqui, deixa eu ver. Quero comprar um notebook, deixa eu ver. Tem a Dell, tem Lenovo, tem HD, tem Samsung, tem o Acer, deixa eu ver, pela marca aqui, não, isso aqui é melhor. Então, sabe, irmãos, virou uma marca. O título, Reforma 500 anos, virou uma marca que vem sendo explorada. Não é porque nós admiramos um movimento que nós vamos fazer vista grossa porque eles estão fazendo de errado. Está errado. A própria igreja reformada hoje, o movimento reformado, precisa de uma reforma. Sabe como foi chamado ali o movimento da reforma, no princípio? Um termozinho latim, que era ad fontes. O que significa isso, pastor Jadel? Ad fontes significa de volta às fontes. Qual era a intenção dos reformadores com essa palavra ad fontes? Era voltar às fontes. Que fontes? As fontes da palavra de Deus, as fontes apostólicas, as fontes de onde emana a revelação, a inspiração, o sopro de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus para a humanidade hoje. Que embora é tida pela teologia bíblica como sendo uma revelação especial, mas a palavra de Deus, a Bíblia, está na mão de todo mundo, à disposição de todo mundo. A de fontes, a vontade dos reformadores, de vocês que admiram Calvino, que se chamam calvinistas, de vocês que admiram Lutero, que se chamam luteranos, enfim, vocês que admiram Zwingli, que se denominam zwinglianos, enfim, vocês que admiram a obra da reforma. A principal vontade dos reformadores era que a igreja voltasse a praticar a crer em toda a Escritura, a pregar toda a Escritura, só a Escritura, toda a Escritura. Era que a igreja voltasse às fontes, de onde tudo começou, de onde realmente vem a revelação de Deus, a instrução de Deus, a palavra de Deus. E eu pergunto, a igreja evangélica, movimentos pentecostais, neopentecostais, reformados, não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou fazendo uma pergunta, e a todas as igrejas, denominações que estão nessa nação e no mundo, eu pergunto, irmãos, nós de fato voltamos às fontes? A Bíblia tem sido realmente a nossa única regra de fé e prática? Nós temos verdadeiramente avaliado as doutrinas que pregamos e temos visto que realmente elas estão alicerçadas e alinhadas definitivamente e exclusivamente sobre a doutrina dos apóstolos? Ou não? Porque muitos irmãos simplesmente estão pegando a Bíblia e distorcendo os textos e pregando qualquer coisa. Todo mundo diz, a igreja precisa de uma reforma. Você vê reformados, pentecostais, neopentecostais, tem muito falso profeta, a igreja precisa de uma reforma. Então comece pela sua. Querer que a igreja dos outros seja reformada é fácil. Querer que as igrejas pentecostais sejam reformadas é fácil. Querer que as igrejas neopentecostais sejam reformadas é fácil. Sim, comece pela sua.
A reforma, irmãos, ela começa da nossa própria igreja. A reforma, era esse o princípio, a princípio, a intenção de Lutero. Lutero disse, não, eu não vou sair da igreja católica, eu vou continuar sendo padre, vou continuar sendo monge, vou continuar presidindo a igreja do castelo de Wittenberg, aqui na Saxônia, aqui, eu gosto desse trabalho, eu amo fazer isso, eu vou continuar aqui. Lutero queria, meu irmão, fazer uma reforma na igreja, que a igreja voltasse às fontes, voltasse a valorizar, que a palavra de Deus tivesse acima da palavra do Papa, que somente a fé fosse pregada como salvação e não as obras, que somente Cristo fosse o mediador, o intercessor entre Deus e os homens. Lutero queria isso, mas Lutero não teve êxito. Êxito no sentido de quê? De reformar a igreja. Pelo contrário, quiseram arrancar a cabeça dele, quiseram queimar ele. Em 1521, Lutero foi declarado por uma bula papal, né? Uma bula era um documentozinho que o Papa escrevia, uma mensagenzinha rápida ali, escrevia. Lutero foi declarado, e assinava, selava com o seu selo, e Lutero foi declarado herege e foi excomungado. Sabe o que Lutero fez com isso? Pegou, eu fui excomungado. Não, até pegou, rasgou, jogou no fogo. Isso aqui para mim não vale nada. Bula do Papa. Papa, quem é Papa? O Papa não está acima de Cristo, o Papa não está acima de Deus, o Papa não está acima da palavra do Senhor. O que eu estou pregando é a verdade, é a sã doutrina, é o genuíno evangelho. O Papa não tem autoridade nenhuma para me excomungar. Lutero não teve êxito lá dentro da igreja, não queria sair da igreja. Mas aí, meu irmão, Lutero entendeu também que os pastores, padres, não precisavam serem celibatários ou ficar sem casar. Casou-se, teve filhos, esposa. A reforma começa pela nossa própria igreja, pela nossa, né, pela sua própria denominação. Então, meus amados, sabe, vamos olhar porque a sua igreja está pregando. Pastores, e reformem ela. Tire o que não é bíblico, o que não é só a Escritura, e coloquem só a Escritura. Sabe uma das teses que Lutero colocou, das 95? Que se a palavra de Deus, o santo e genuíno evangelho é pregado, ele alcança vidas para Cristo. Ele resgata homens para Cristo. Mas se a mensagem das indulgências é pregada, ele resgata apenas o dinheiro desses homens para a igreja. O que é melhor? Resgatar almas para Cristo, pregando só a Escritura? Ou resgatar o dinheiro, ou tomar o dinheiro das pessoas, pregando heresias? Pegar o dinheiro das pessoas para a igreja, pregando heresias. Será que a igreja, a sua igreja que comemora a reforma, tem dado somente a Deus a glória? Somente a fé genuína, autêntica, verdadeira, bíblica? Somente Cristo? Ou a fé tem sido aplicada a amuletos, a campanhas? Somente a Escritura deveria ser o atrativo para as pessoas virem à igreja, a doutrina, o ensinamento. Somente a fé deveria ser o suficiente para se receber uma cura, um milagre, mas principalmente a salvação, claro, era em torno disso que girava o sola fide. A glória deveria ser dada somente a Deus e a Cristo, mas a fé das pessoas está ligada a um dízimo. Se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Mas se eu der o dízimo, eu vou ser salvo. Eu estou pagando minha indulgência, o meu dízimo. Então as pessoas têm um senso de justiça própria e acreditam, não, dei meu dízimo, eu fui para o culto e vivem em pecado, desobedecendo a Deus. Porque a mente das pessoas daquela época era que não preciso me arrepender. Não preciso me arrepender, eu tenho um documento da indulgência. Lutero disse, não, vocês precisam se arrepender. E numa das teses de Lutero ele diz, qualquer pregador, qualquer pessoa que acredita que pela indulgência pode obter salvação, vai para o inferno seus líderes e essas pessoas que acreditam nisso. Lutero colocou isso, serão condenados. A glória tem sido dada aos amuletos, a glória tem sido dada aos cantores, aos pregadores, a glória tem sido dada às placas ministeriais, o meu ministério é mais antigo, é o melhor de todos. Sim, a glória tem sido dada à rosa ungida, ao envelope do dízimo, ao envelope da oferta, ao envelope consagrado. A glória tem sido dada aos homens, aos amuletos e não a Deus. Tira as campanhas, tira os amuletos, tira os envelopes ungidos. Somente a Deus a glória. Pastores, não roubem a glória de Deus. Vocês ficam sentados aí nos altares das suas igrejas, nessas poltronas, parecido mais com tronos de reis, enquanto os irmãos ficam lá embaixo sentados em cadeiras de plástico, desconfortáveis, e vocês sentados numa poltrona acolchoada, enfeitada com algo que parece ouro, sim, ficam sentados aí nos púlpitos, nos altares, como se vocês fossem as estrelas do ambiente. Meus amados, se nós verdadeiramente entendêssemos os princípios da reforma, o que realmente aconteceu, homens que foram queimados vivos para trazer a reforma, homens que deram suas vidas, que abriram mão de tudo. Você sabe, irmãos,
quanto tempo o Calvino, que foi um dos maiores escritores da igreja dos últimos 500 anos, sabe quanto tempo o Calvino tirava para dormir por dia? 3 horas, 4 horas Calvino dormia por dia, e o resto escrevendo, estudando, escrevendo, produzindo para a edificação da igreja, para a glória de Deus. E ele não tinha notebook e computador, ele tinha uma pena e tinta. Ele não tinha luz elétrica, ele tinha lamparinas. Morreu jovem, 55 anos. Vários problemas de saúde, dormia pouco, não se alimentava bem, mergulhado nos estudos, nos escritos. Mas Deus usou ele para deixar uma grande obra. Homens que deram suas vidas, irmãos. Homens que morreram pela igreja, para que a igreja voltasse às escrituras. Homens que morreram pela fé, para servirem a Deus, homens que entenderam, eu estou aqui na terra, não é para ser rico, não é para ser um empresário, não é para ser alguém importante, estou aqui na terra para servir a Deus. Que eu seja como uma flecha polida na aljava do Senhor, que eu seja como uma vela acesa, consumida inteiramente na obra do Senhor. Homens que morreram, dedicaram suas vidas inteiramente à obra de Deus. Homens que foram queimados, que foram presos e torturados, com mulheres e filhos em casa, chorando, querendo o pai de volta, querendo o esposo em casa. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo um show? Sim, nos tornando empreendedores da fé. Nisso que virou os templos, que se chama de templos hoje, né? Porque templos somos nós, os prédios que as igrejas se reúnem. Né? Nisso que transformou-se os templos de hoje em shoppings, centers, em mercearias, em supermercados. Olha para a situação da igreja hoje, irmão. Nós não temos motivo algum para comemorar a reforma. Óbvio, claro, não podemos deixar de fazer menção desta obra tremenda que Deus realizou por intermédio desses homens, mas dando a Deus a glória, obviamente. Não podemos parar de falar dessa grande obra da reforma, não podemos parar de lutar, de aplicar os princípios da reforma na igreja, não podemos parar de usar esses homens como exemplos para as nossas vidas. Mas a glória é só dele, é só para Deus. Olha para o cenário da igreja hoje. Olha como que a igreja se encontra, irmão. A igreja nunca esteve tão distante da palavra de Deus. Há 500 anos atrás, a igreja se distanciou tanto da palavra de Deus, precisou de uma reforma. Eu lhe asseguro, meu irmão, que hoje as igrejas estão muito mais distantes do que estava há 500 anos atrás. Nós precisamos de uma reforma urgente, mas se formos esperar pela ação desses líderes arrogantes, prepotentes, que só pensam em status, e não querem arrumar confusão, não teremos uma reforma nunca, jamais. Mas Deus, ele tem seus instrumentos, a quem ele usa, e o seu tempo, onde ele age. E oremos a Deus, para que Deus levante esses homens. Não que esteja interessado em vender o brilhante trabalho que Deus vai revelar para ele, ou que esteja interessado em cobrar um cachê para ir pregar em algum lugar. Nós oremos para Deus realmente levantar os homens que ele escolheu, que ele elegeu, para esse fim, nessa última hora.